Olá galerinha, bom dia, tudo bem? Professor Jefferson, seja bem-vindo no nosso canal, passando aqui para auxiliar vocês na atividade da semana 3 do PET volume 3 de vocês. Nessa semana nós estaremos falando aqui um pouquinho sobre danças. Nós temos também o tema da nossa aula, que é danças africanas, tá ok? Aqui, conforme vocês podem ver, o texto vai falar um pouquinho sobre a origem, a cultura africana, é, como e por que eles praticam essas danças, tá? Então vocês deverão estar dando uma lida aqui no pad de vocês para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá ok? As danças africanas, como vocês podem ver o texto, elas eram usadas como forma de expressar ritualmente. A maioria dos ritmos africanos estão relacionados ao aspecto religioso, ou seja, a maioria das danças que eles fazem estão voltadas para a religiosidade, tá ok? Descendo aqui no pé de vocês, vocês vão ver um pouquinho falando sobre as danças africanas, os instrumentos que eles usavam, como que usavam, tá? Então nós temos aqui no pé de vocês para que vocês possam entender. Aqui nessa parte do texto, vocês vão ver alguns instrumentos que eles usavam para praticar as danças antigamente. Aqui nós temos 4 instrumentos desses. Professor, quais são esses instrumentos que eles usavam? Anota aí para vocês não esquecerem, tá ok? Os instrumentos que eles usavam naquela época era o de canza, o nagoma, o apito, a gaiata e o acordeon. Esses eram os instrumentos que eles usavam naquela época. Os estilos de danças africanos era chamado de dança dos operários, tá? Vocês vão encontrar aqui das danças operários ou dança de marginais, pois eram dançadas pelos homens de festa ou homens farristas, como eram classificados ali naquela época. A dança afro ela surgiu no Brasil no período colonial. A dança afro ela surgiu no Brasil no período colonial, conforme vocês podem ver aqui, tá ok? Aqui nós temos a contribuição da dança afro-brasileira. Você vai estar dando a lida aqui também no texto de vocês. O primeiro momento importante da dança afro é quando os jovens trocam a ociosidade por atividade de cultura esportiva. Então, nós vemos aí já acontecendo algumas mudanças, tá? Na cultura afro, na cultura africana, tá? Quando ela chega no Brasil aqui. A dança afro promove são contribuições agregadas a essa parte. Uma característica muito peculiar das danças africanas é a maneira como os grupos se organizam para dançar. Geralmente, eles formam círculos, fileiras ou semicírculos, além de valorizar a participação da comunidade. Então, vocês podem olhar aqui no texto de vocês vão ver a forma como eles fazem para poder estar praticando aí essas danças, tá? Que é formando círculos, semicírculos, fileira, além de valorizar a participação de toda a comunidade aí na sua cultura. Os instrumentos de percussão são objetos marcantes das danças africanas. Muitos desses movimentos são realizados para celebrar algum acontecimento importante, como casamento, agradecimento, rituais de passagem ou até de celebrar a morte, tá? Então, a cultura africana aí afro-brasileira, tá? Que vieram para o Brasil com a quando os africanos, alguns vieram para o Brasil para ser escravo aqui no solo brasileiro, tá ok? Então vamos lá. De acordo com o texto, responda: o que são danças africanas? Você vai estar colocando aí de acordo com o texto de vocês, tá ok? Em bailes, quais são os instrumentos que eram usados? Falei para vocês aqui sobre essas atividades aqui, tá ok? Uma característica muito peculiar das danças africanas então você vai estar marcando aqui, respondendo para nós essas atividades aqui no pet de vocês. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e caso vocês tenham dúvida, eu estarei à disposição lá no Conexão Escola, tá ok? Um abração para vocês.